Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sankia Podcast. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre fintech. No episódio anterior, a gente falou sobre como o serviço financeiro deixou de ser uma coisa externa, né, ali dos bancos, né, dos serviços bancários e passou a acontecer de fato dentro da operação das empresas. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais de prática, né, trazendo exemplos de soluções e tecnologias que de fato estão mudando a operação das empresas ali no dia a dia. Para dar sequência ao nosso segundo episódio, eu tô aqui com o Douglas, que é diretor de produtos na Sankia. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, com a Morgana, que é Product Manager de Fintech também na Sankia. E com a Lari, que é Head de Receitas na Expresso, uma solução também Sankia. Seja bem-vinda, Lari. E aí, Douglas, para a gente começar, vamos falar um pouco, né, dessa prática ali, né, de como, de fato, a digitalização, né, e a tecnologia estão mudando ali a forma, né, como as empresas hoje fazem contas a pagar, contas a receber, conciliação, né, como é que essas operações hoje, de fato, acontecem nas empresas? Legal, Mari. Obrigado, Morgana. Obrigado, Lari, por mais uma vez estar aqui para a gente compartilhar, né? Mas na prática agora as nossas soluções, né? E, Mari, a verdade é simples, né? O financeiro, o manual, ele não escala. Então, quando a empresa ela cresce, os processos financeiros, se ela não acompanhar, a empresa não consegue evoluir. Então, uma coisa é quando a empresa precisa gerenciar ali 10 boletos, 10 pagamentos. Agora, quando a empresa parte para um tamanho que ela precisa emitir 50, 60, 70, 100 mil boletos, se ela não tiver uma operação, um sistema muito bem amarrado aos seus processos, essa escala não acontece. Então, essa eficiência que a gente vai falar aqui hoje, ela vai tangibilizar muito o que é esse diferencial que a gente vem trazendo como nosso serviço de fintech, né? Então, o financeiro manual, ele não consegue escalar, mas a automação sim. Então, através de automação, através de inteligência artificial, nós estamos conseguindo trazer uma eficiência muito grande para os nossos clientes. Isso, na prática, reduz custos, reduz tempo, traz receita de formas indiretas. Então, a gente vai poder explorar muito o episódio aqui com as meninas hoje de como isso acontece na prática. E a gente veio falando, né, Douglas, essa digitalização, automatização, ela deixa de ser uma opção, né? Ela passa, de fato, a ser uma necessidade estratégica, né? E até das empresas se manterem competitivas, né? E aí, Morgana, no primeiro episódio você contou um pouquinho, né, de algumas soluções ali, de como, né, o Sankia Fintech tem revolucionado. Conta pra gente na prática, de fato, quais são essas soluções, né? O que vocês têm visto ali na prática com os clientes, né? De como é que a operação dos clientes tem sido impactada com essas soluções. Hoje as soluções de fintech, elas já contemplam um ciclo financeiro de recebimento completo, né? Então, você já dentro do ERP, você já emite um boleto ou um Pix, que já sai pronto para ser pago, já sai registrado, sem ter necessidade de ir na plataforma bancária. A régua de cobrança, ela já dispara automaticamente via WhatsApp lembretes de pagamento. Se o título já está vencido, ela já faz uma cobrança ali no WhatsApp, que é o canal que a gente mais tem aderência hoje, não tem como falar, né? No Brasil, hoje o WhatsApp ele é usado por praticamente todo mundo. Depois, se eu tenho alguma alteração de vencimento, eu tenho um abatimento que precisa ser feito posterior, uma devolução parcial que precisa diminuir o valor. Basta que essa operação seja feita no RP como já é feito ali, normalmente, e aí, novamente, sem ir na plataforma bancária. E aí, a hora que o pagador faz o pagamento do boleto, eu já recebo isso, já liquido e concilio, já incluo juros, multas, se houve realmente aquele abatimento, se houve um desconto, e já fecho o ciclo financeiro liberando o crédito para uma nova venda. Isso acontece sem necessidade nenhuma de intervenção manual. Isso é muito legal, pensar que durante muito tempo a gente precisou acessar e se conectar com a plataforma bancária, e hoje a plataforma bancária ela é muito mais um back-office ali da operação, que a operação está sendo feita no próprio sistema do cliente, né? Sem necessidade de entrar lá de volta e fazer essa operação. Isso é muito legal. E aí, se por acaso, ainda nessa operação, eu tenho anomalias de nota fiscal que são devolvidas, ou, né, a compra é cancelada, alguma coisa assim, eu já consigo ir lá direto no banco e fazer esse cancelamento. Então, eu fecho todo o ciclo, tanto se o cliente receber, pagar, quanto se houver alguma anomalia de cancelamento, alguma anomalia de devolução, isso também está coberto nas nossas soluções. E aí, Morgana, acho que é legal a gente trazer aqui também um pouco para o pessoal, né? Como está sendo a aderência desses produtos e serviços, essas soluções, né, de fintech, né? Porque nós estamos, de fato, como a gente falou do Nubank, né, transformou a forma da pessoa física se relacionar com o banco, aqui a gente está mudando o processo da empresa, né? Então, ela, de fato, vai deixar de executar processos, os caras estão acostumados há 10, 20 anos
Vai começar a fazer algo agora automático. Tem hora que ela nem acredita que aquilo funciona daquela forma, né? E aí ela pensa, pro outro lado ela pode pensar, não, eu já faço isso aqui tem 10 anos, funciona direitinho, eu não tenho a segurança disso, pode ser que dá o erro. Então, assim, como é que você tá vendo hoje a adesão, a aceitação dos nossos clientes em relação a essas soluções, principalmente voltado nessa parte de eficiência operacional que a gente vem trazendo? Hoje a gente já está com 700 clientes que não fazem mais nenhuma operação manual, né? E aí a gente já tem muitos clientes que já fazem 60 mil, 70 mil, 80 mil boletos. Né? Quem nunca aqui ouviu aquela história do cliente contar, toda hora eu recebo uma ligação, era pro boleto estar cancelado, eu esqueci de avisar o time do financeiro, e o boleto ficou em aberto DDA, acabei de receber uma ligação do meu cliente muito bravo comigo, porque a devolução tinha feita, né? Quem nunca ouviu aquela história, pois é, eu tenho que avisar o financeiro para alterar o vencimento, porque a pessoa de vendas quer passar uma nova venda, quer alterar o vencimento, quer negociar um débito antigo, e isso não fica claro. Então, tudo isso já está, né, coberto pelos nossos serviços. Isso são custos invisíveis da nossa operação. Então, esses 700 clientes que a gente tem hoje, eles já não têm mais custo com isso. Por mais que a gente fale assim, mas é um cliente bravo, mas é um cliente bravo que pode deixar de comprar de mim uma segunda vez. É um cliente bravo que pode falar, não, mas não sabe nem gerenciar os recebíveis, como é que eu vou confiar minha compra em você? Então, é muito aquela ideia que a gente estava trazendo de financeiro estratégico, já está atuando no NPS, já está atuando ali nos indicadores importantes do CSAT, que às vezes a gente nem viu o financeiro, né? Como a gente comentou, Mari, no episódio passado, a gente nem viu o financeiro colocando a mão. Então, isso é muito importante quando a gente olha enquanto operação. Então, esses 700 já não tem esse problema mais, né? Esses 700 já estão cobertos por isso e as nossas soluções estão preparadas para inúmeros volumes, né? Grandes volumes de recebíveis e a gente continua com a mesma eficiência. Então, um Pix ele é baixado em minutos, né? Um boleto pago com Bolepix também é baixado em minutos. E aí a gente continua com essa ideia de trazer essa eficiência e trazer o dinheiro mais rápido para o cliente. Legal, e a gente tá vendo, né, Morgana, cada vez a aceitação mais rápida dos nossos clientes, né? Então, assim, essa desconfiança tá acabando, porque senão tá tudo evoluindo e todo mundo tem que evoluir. Então, é muito fácil a operação que a gente vem criando de eficiência dessa parte de recebimento, mas também na parte de pagamento, né? Aí a Lari pode falar pra gente, né? Que na parte de pagamento também é algo que a gente está evoluindo muito, né, no nosso contexto das soluções Sankias, né? Então, aí eu acho que você pode falar um pouquinho também pra gente aqui da parte de pagamentos, que além de pagar certo, na conta certa, tem toda uma questão gerencial por trás disso. Não é só pagar, né? Tem que saber como pagar das contas que a gente tem que realizar o débito daqueles boletos. Enfim, tem muita coisa legal também atrelada ao pagamento, né? Lá. Com certeza, Douglas. E quando a gente fala de pagamentos, né? A gente tem o Sankia Pagamentos hoje como a camada de gestão ali, de aprovação e de conciliação de despesas, né? Um case muito comum é o case de viagens. Então, muito daquelas empresas que, dada a natureza da operação dela, ela tem gente na rua, precisa parar para almoçar, tem caminhoneiro, tem vendedor, e esse pessoal precisa parar, almoça, presta contas, pega cupom, guarda, preenche planilha, manda isso via malote, às vezes, lá para o financeiro. A gente ainda enxerga muita empresa que trabalha nesse formato, né? E isso traz uma ineficiência e aumenta o tempo de pagamento, aumenta o risco, né? E com o Sankia Despesas, né? Uma das coisas que uma das grandes propostas de valor que eu acho que dentro do ecossistema agora é realmente digitalizar esse processo de ponta a ponta. Então, que esse vendedor que está na ponta, ele gaste o mínimo de tempo, que é um tempo precioso, onde ele deveria estar focado ali em correr atrás das metas, né, falar com o cliente, com algo que hoje é uma operação pura burocrática. Ele precisa registrar, beleza, mas como que eu simplifico isso ao máximo e eu trago mais visibilidade para o meu financeiro no momento que ele está prestando contas, né? E uma evolução do Sankia Despesas foi a gente, né, há cerca de 3 anos, a gente já se posiciona como uma fintech mesmo. Então, eu consigo oferecer uma conta de pagamento e um cartão adiantamento para esse colaborador. Então, esse colaborador, ele passa a fazer as suas despesas, né, com o teto que a empresa determinou, então ele não vai gastar mais do que ele deveria, né, um cartão que já consegue fazer validações se aquela despesa ela está dentro da política, se ele está gastando num estabelecimento com um KNAI que está autorizado, né, então ele não está gastando ali por exemplo, um cartão para abastecimento, ele não está passando no supermercado. Né? Então, a gente consegue gerir e tratar políticas de despesas de uma forma que traz muito mais segurança para a empresa. E eu acho que a grande sacada também de trabalhar com um adiantamento para esse tipo de despesa é a gente sair muito daquele contexto do reembolso, que é o colaborador gastar e depois eu presto contas. Para o financeiro, ele tem zero
previsibilidade. Então, ele só descobre o gasto que ele vai ter no mês seguinte quando o colaborador presta contas. E às vezes isso acontece uma vez por mês, né? E aí eu tenho um descasamento de fluxo de caixa porque eu não estava esperando aquele volume de despesas. Então, essa forma de antecipar, de alguma forma, ela ainda traz muita eficiência porque me traz rastreabilidade. Então, esse colaborador está gastando, eu sei onde, eu sei o estabelecimento, eu sei a data, eu sei o horário, então eu concilio aquilo em tempo real, né? Então, acho que isso traz muita agilidade. Esse é um case específico de viagens, né? Mas eu tenho de pagamento de fornecedores, né? Com Sankhya Pagamentos, que é onde eu consigo fazer gestão de pagamentos recorrentes a fornecedores. Eu consigo fazer programação de pagamento na data do que o meu fornecedor recorrente vai fazer o débito. E eu consigo nomear uma pessoa dentro da empresa que é a que vai ficar responsável por pegar aquele invoice lá da ferramenta de recorrência que a gente paga. Então, eu trago mais segurança, né? Evita aquele cenário de no fim do mês, que eu já vi acontecer em muitas empresas, que é todo mundo pegar uma fatura de cartão e ficar louco e falar assim, tô aqui com a reguinha para poder conciliar quem que tem o invoice desse pagamento, né? Então, a gente já consegue fazer isso, né? Trazendo, inclusive, essa visão de orçamento por centro de custo, por área, né? Então, a empresa chega ali no fim do ano, dentro de uma operação no ano inteiro, com muito mais previsibilidade ali, gestão sobre um orçamento que antes era quase inimaginável pensar em conseguir ter gestão nesse nível, né? Acho que tem vários casos de uso ali com pagamentos e com Sankhya Despesas que a gente consegue atender bem e trazer ROI prático, né, para o cliente que está na ponta. De Sankhya Despesas, eu te falo que eu não conheço ninguém que tenha usado o Sankhya Despesas que não tenha contado uma história. Nossa, um dia eu perdi uma notinha. Exatamente. Até pra gente que é funcionário isso é legal, né? Porque todo mundo tem uma história de uma notinha que sumiu, você pega a notinha, ela tá toda em branco. Demorei, a notinha se perdeu por algum motivo, né? E ali com o Sankhya Despesas você consegue até como funcionário já fazer o lançamento, garantir o reembolso, é muito legal. E eu acho que a grande sacada disso tudo também, quando a gente fala do gestão de pagamentos, é o feedback, às vezes, de colaboradores que falavam assim, eu demoro 40 dias para receber meu reembolso, porque é tanta burocracia, é tanto papel, é tanto... Eu já peguei gestores que falavam assim, como funciona seu fluxo de aprovação? Eles imprimem a planilha e passa para todo mundo assinar, né? Todo mundo. Então, o colaborador demorava 40 dias para receber, né? Então, esse benefício não é só para quem está na ponta, para o back-office, mas para o colaborador que deixa de ficar descapitalizado. Muitas das vezes é como se a empresa estivesse trabalhando com o fluxo de caixa do seu funcionário. Né? Então, isso é muito ruim. Então, na prática, eu acho que os ganhos eles são enormes, tanto para colaborador quanto para CNPJ também. Esses dois cases que vocês trouxeram mudam o jogo da operação, né? Então, como você olha, tudo automatizado, tudo integrado ao RP, tudo contabilizado de forma automática. É uma conciliação muito mais fluida, sem ter que ficar fazendo planilha para cá, me manda um e-mail com isso, anexa isso aqui, cara, muda o jogo. Então, além desse custo operacional que a gente tem de fato de pessoas ali, do tempo gasto com pessoas, a gente até comentou por alto no episódio passado, né? O dinheiro no tempo ele tem valor, né? Então, receber na data certa, ter o recebimento nas contas certas, porque isso muda o jogo da empresa. Porque o dinheiro parado numa conta errada, um pagamento atrasado e envolve juros, então ter tudo isso automatizado, isso gera para a empresa ter uma segurança financeira, que ela não está perdendo dinheiro, ela não está deixando de ter uma receita ali que ela poderia ter no tempo, cobrança de juros automáticos. Então, assim, essa eficiência, Mara, que a gente compartilhou aqui, de fato, hoje, as empresas que estão utilizando, elas até brincam, né? Eu não consigo viver mais sem essas operações, né? Então, ela não se vê como a gente se via alguns 10 anos atrás relacionando com o banco, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fui no caixa eletrônico tirar dinheiro. Mas agência eu não tenho nem ideia. Eu tenho ideia. Então, as empresas até hoje falam assim, cara, mas nem lembram mais como é que fazia a emissão de boleto há um ano atrás. Raias, né? Fazer emissão. Como é que emitir boleto há um ano atrás? Eu tinha que entrar no internet bank do meu banco. Hoje não, hoje aperta um botão no RP, o boleto já é emitido, o cliente já paga, já é totalmente conciliado. Então, assim, é algo que realmente traz muito valor para as operações dos nossos clientes. E você trouxe um ponto que é importante a gente lembrar, né? Muitas vezes a gente se apega muito, as pessoas vão analisar, as empresas vão analisar isso, se apegam na eficiência operacional, que é ótima. Mas há uma eficiência financeira nisso, né? Eu deixar de ganhar D mais um, né? Se for uma empresa que fatura milhões, eu tô falando de milhares de reais que entram no meu caixa hoje para que eu possa investir numa compra, para que eu possa, né, trabalhar uma matéria-prima e vender mais. Então, a gente está falando disso, né, dessa visão de eficiência financeira sem ter que tomar crédito.
Fazendo com crédito próprio, só deixando de receber D+1 e recebendo D0, eu já consigo fazer um investimento que pode me gerar mais venda ali na frente. Então, esses ganhos, né, que a gente mapeia, assim, eficiências operacionais, eficiências financeiras, nesse fluxo de tecnologia, que é super importante. Falando em eficiência também, né? A gente falou muito de eficiência. E como que os nossos clientes conseguem se beneficiar desses produtos, né? Então, assim, a gente fala assim, pô, é algo burocrático, como é que eles conseguem ter acesso a essas automações todas, essas inteligências que nós falamos aqui? Falando de boleto rápido de Pix, que é nosso último produto lançado, a adesão é feita pelo próprio ERP. Eu tenho ali dentro um Marketplace Sank, onde ele consegue comprar a solução, então ele faz toda a aquisição realmente, e depois ele é direcionado para um credenciamento. No credenciamento é algo bem simples, ele vai me informar os dados da conta, ele vai me informar algumas informações ali de boleto, qual foi o último boleto que ele emitiu, e vai me gerar as credenciais, que hoje é o que eu uso com o banco por trás para autenticar e dar segurança àquela operação. Então, a gente fala ali de um fluxo de 4 a 5 minutos, ele já sai usando. Não tem que fazer nenhuma implantação, não tem que mudar nenhuma configuração, né? O nosso produto está feito para usar no formato que ele usa, então ele vai cancelar uma nota fiscal como ele sempre cancela, alterar um vencimento como ele sempre altera, emitir o boleto como ele sempre emite, então não tem nada disso que muda. E as mudanças que a gente tem que fazer para captar esse boleto automático, para captar essa alteração automática, já vem com a adesão, né? No momento em que ele adere, a gente faz esses mecanismos, já deixa isso tudo pronto. Ou seja, eu estou falando de realmente 4 minutos ele já sai usando. Legal. É bem isso, né? É muito simples. Mas não dá pra gente ter um produto que fala de eficiência, né? Que não é eficiente. Exatamente. Boa. Não, e quando a gente fala do sangue despesas, né? Isso é muito bacana, porque eu acabei falando um pouquinho do que a gente fala e não falei do final ali, que eu acho que é o mais importante para um gestor, para um diretor, que é a parte de compliance contábil e financeiro, né? Então, quando a gente fala desse tipo de despesa, eu tô falando de quê? Eu tô falando de garantir uma correta contabilização, uma correta apuração de impostos, né? Tem muita empresa do lucro real ali que ela gera crédito a partir da comprovação desse tipo de despesa. Então, isso é bom e é ruim para quem não tem automação. Então, isso é bom para quem tem automação, porque eu consigo garantir que tá tudo ok, e para quem não tem, isso é um risco, porque eu posso estar me apropriando de créditos indevidos, né? Eu posso ter um problema com a fiscalização, né? Então, hoje, por que eu tô contando isso? Porque a parte de contratação, ela também é muito simples, né? Hoje, a movimentação financeira, ela é até usada por 99,9% dos nossos clientes, né? E é nessa tela que tudo isso nasce. É ali que nascem as despesas, os movimentos financeiros que vem já conciliado, né? Seja um reembolso, seja um adiantamento, seja uma despesa de cartão. E ali dentro dessa jornada eu já consigo identificar ali o momento que esse cliente está lançando uma despesa que está dentro de uma natureza, por exemplo, específica de viagem, e contar para ele que eu tenho uma solução para resolver aquilo. Então, a ideia é o quê? Que o financeiro não precisa ficar fazendo esses apontamentos manuais. Então, eu sei que ele está fazendo um apontamento manual e eu falo, cara, tô aqui, eu posso fazer isso integrado. E aí tem toda uma parte ali de gestão de políticas, né, de alçadas de aprovação, que esse cliente topando, né, usar. A gente consegue fazer um papo com ele rápido, configuramos isso, e aí como a gente já conhece as naturezas contábeis desse cliente, né, que estão ali no Sankhya, eu já sei quem são os parceiros, eu já sei seus projetos, seus centros de resultado, isso é match, conexão automática, eu já consigo sincronizar isso tudo em tempo real. O equilíbrio perfeito entre eficiência e segurança. Acho que esse é o ponto ali onde... Muito bom, pessoal, assim, acho que além de falar um pouco, né, de como é que as nossas soluções aí estão, de fato, gerando mais eficiência, né, para os nossos clientes, acho que tudo que vocês falaram aqui, né, de não só ter boas soluções para gerar eficiência, mas de a forma como o cliente adquire e usa essas soluções, né, também nasce de forma bastante integrada, já usando as informações que ele tem, né, já usando o histórico que ele tem ali dentro do RP, de forma muito, né, simples, intuitiva, né, e rápida para ele começar a usar. Muito bacana. E aí vocês, né, fizeram alguns comentários aqui um pouco sobre crédito, né, que vai ser o assunto aí do nosso próximo episódio. Então eu queria encerrar aqui agradecendo, né, a primeira participação de vocês três. Obrigada mais uma vez. E a gente volta, né, daqui alguns dias já com o nosso próximo episódio. E aí eu queria explorar um pouco mais sobre esse tema, né, que também aí tem bastante mudança no mercado acontecendo, né, que é o crédito. Ok? Muito obrigada por participar de mais um episódio. Fiquem ligados, né, que em alguns dias a gente tem o terceiro episódio aí para falar sobre crédito. E se você não assistiu o primeiro episódio, ele também já está disponível nas nossas plataformas, então acesse as plataformas da Sankhya para acompanhar o nosso Sankhya Podcast, né, o que já aconteceu e o que está por vir. Obrigada.